Que bela manhã, meu benefício! Página 180, exercício 9. Diz o seguinte: uma pessoa pula de um muro atingindo o chão horizontal com velocidade de 4 metros por segundo. Então o cara foi lá, pulou o muro e atingiu o chão com 4 metros por segundo. Só de lembrar que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, eu já sei que ele demorou 0,4 segundos para atingir o chão. Certo? A gente vai fazer a conta para garantir isso, entendeu? Mas se o cara está acostumado com a ideia da aceleração da gravidade, ele já de cabeça descobre, demorou 0,4 segundos para bater no chão. Na vertical, se ele dobrar um pouco os joelhos, sua queda é amortecida em 0,02 segundos. E dobrando mais os joelhos, consegue amortecer a queda em 0,1 segundo. O módulo da aceleração média da pessoa em cada caso é respectivamente. Então tu vê, pelo que eu entendi, ele quer saber qual é a aceleração da pessoa na hora que ela atinge o chão. Certo? Ora dobrando só um pouquinho o joelho, ora dobrando o joelho um pouco mais, para poder amortecer um pouco mais a queda. Beleza. Aceleração, tu vê, né? Quando eu deduzi as equações para vocês, quando eu mostrei as equações, eu mostrei a equação horária da posição, eu mostrei a equação horária da velocidade e eu uni as duas anteriores para te mostrar a equação de Torricelli, que na grande imensa maioria dos vestibulares são as únicas 3 equações que tu vai ter. Tu não vai ter a formulazinha da aceleração isoladinha, bonitinha. Só que ela está aqui disfarçada, meus queridos, Então, para tu não te viciar em usar sempre ΔV sobre ΔT, que seria mais confortável nesse caso, eu vou usar o V igual a V0 mais A vezes T, que é a mesma coisa, na verdade. Depois que o cara parou, a velocidade final dele é 0. A velocidade dele no início era 4 metros por segundo para baixo, antes de bater no chão. Eu quero saber qual é a aceleração que ele teve na parada, e numa das opções ele demorou 0,02 segundos para parar. Tu vê, né? Ele não afirma o tempo de queda na primeira situação. Se eu colocar só aqui o 0,02 segundos que ele demorou para parar, que ele aumentou, né? Eu vou estar calculando não a aceleração que ele tinha de verdade na hora. Eu vou estar calculando a aceleração a mais que ele conseguiu, né? Ou a menos que ele conseguiu para poder parar. Então tu vê, porque assim, se eu for calcular, ele não me afirma, né? Antes, quando ele não parou, quando ele não dobrou o joelho, ele demorou tal tempo para parar. Ele não afirmou isso, certo? De qualquer forma, como não tem outra aceleração para calcular, não tem outra coisa a fazer, eu vou na onda dele, né? Como se essa fosse a aceleração dele para parar. Não é? Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei a velocidade final porque ele parou, coloquei a velocidade inicial que ele tinha antes de encostar no chão, quero saber a aceleração que ele vai ter e estou usando o tempo a mais que ele adquiriu ao dobrar um pouco os joelhos como tempo de queda, como tempo de parar, certo? Mais passou menos, matemática básica, está multiplicando, passa dividindo, matemática básica. Como é que a gente faz essa divisão? Iguala as casas, elimina a vírgula, tudo bem para você, gente? 400 dividido para 2, menos 200 metros por segundo ao quadrado. Essa não é a aceleração dele. Por quê? Porque quando eu faço isso, mesmo com as pernas retas, leva um certo tempo para eu parar. Ele não me disse que tempo é esse. Eu deveria pegar esse tempo, acrescentar o 0,02 para calcular a aceleração verdadeira dele. Mas como não tem esse tempo primeiro, como não foi fornecido esse primeiro momento, então eu estou fazendo uma simplificação. Menos 200 metros por segundo ao quadrado. Em módulo. E depois, no segundo momento, ele continua parando. A velocidade inicial dele é 4.
E o tempo que ele leva para parar é um pouco maior, já que ele flexionou um pouco mais os joelhos. 0,1 segundo. Mais passa menos. Está multiplicando, passa dividindo. Achei a aceleração do cara, que nesse caso é menos 40 dividido para 1, que é menos 40 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração um pouco menor, já que ele botou um tempo de parada um pouco maior, o que faz todo sentido. As respostas, então, mais plausíveis ali seriam 240. Letra E. O que o gabarito diz, gente? Observe o gabarito para mim, por favor. O que o gabarito afirma? Por favor? Quanto? É isso? Não, isso não me deixa feliz. Isso só me mostra que a questão de fato é uma questão meia boca pra caramba. A questão fisicamente é meia boca. Porque o cara falou o seguinte, ó. No primeiro momento o cara parou retinho, certo? Então demorou um tempo para parar, até porque se não tiver um tempo para parar, a aceleração teria infinito, meus ossos explodem, certo? Então não tem essa, a aceleração aqui não tem nenhum infinito. Ah não, se eu não flexiono o joelho, o tempo de parada é 0. Para com isso, cara. Meu corpo se deforma na hora que eu bato no chão, né? Então tu vê, essa questão ela é fisicamente errada. Mas tudo bem, vamos perdoar um amigo, né? Estamos no ensino médio ainda, não vamos para a faculdade ainda, tá tranquilo? Tá? Mas é só para tu saber, isso aqui não é verdadeiro não, tá? Teria que ter um tempinho a mais acrescido aqui, que já era o tempo natural da deflexão do corpo, dos ossos e tudo mais. Mas tudo bem, passou já. E aí, vamos lá, mais uma. 24. Quem foi a vítima aqui? Muito obrigado. Opa, perdão, precisa bacalhar, professor. Pô, página 182, URGS. Seria legal estudar na URGS. Durante o seu estudo de mecânica, um aluno realizou diversas experiências sobre o movimento de um móvel. Revisando-as, reuniu as figuras 1, 2, 3 e 4 obtidas em experiências diferentes. Os pontos indicam as posições do móvel obtidas em sucessivos intervalos de tempo iguais. Então tu vê, né? É como se tivesse tirado fotos estroboscópicas do corpinho e o corpinho foi aparecendo nessas posições no primeiro experimento. Depois, no segundo experimento, o corpinho foi aparecendo nessas posições. Terceiro experimento, o corpinho foi aparecendo assim, ó. Observem que os pontinhos estão cada vez mais distantes um do outro. E na experiência 4, o corpinho começa se afastando cada vez maior, cada vez mais, só que depois ele já começa a aparecer em posições cada vez mais próximas. Analisando as figuras, ocorreu ao aluno a seguinte pergunta: em quais das experiências o móvel foi acelerado? Pô, cara, olha só. Na experiência 2, quando o cara faz uma curva, que tipo de aceleração está envolvida ao fazer uma curva? Aceleração centrípeta, a aceleração que aponta para o centro da curva. Fazer curva é acelerar na física. Então tu vê, o volante do carro da pessoa é um acelerador na física. Dobrar o volante de um carro é mudar o vetor velocidade, e portanto é acelerar. Então com certeza aqui tem aceleração do tipo centrípeta, não tem jeito. Tem aceleração centrípeta. Nesse caso aqui, já que ele tirou as fotos em tempos iguais, o fato de ele ter andado mais nesse segundo do que nesse, mostra que tinha aceleração. A aceleração nesse caso é linear ou tangencial, que a gente chama. Essa aceleração centrípeta, futuramente eu vou deduzir para vocês, ela pode ser calculada por V ao quadrado sobre R. A aceleração tangencial é aquela que nós usamos na questão anterior, ΔV sobre ΔT. Nesse caso, tinha aceleração no começo, tá vendo? E desaceleração no final do movimento. Então, também tinha aceleração tangencial. O detalhe é agora a gente olhar para esse movimento parabólico. Quando eu olho esse movimento parabólico, eu quero acreditar que ele fez isso aqui, o cara, ó. O detalhe é que se ele fez isso com o corpo, tinha que estar na figura a aceleração da gravidade. Tinha que estar explícita a aceleração da gravidade. E para que tenha a aceleração da gravidade, não se esqueçam, na horizontal a velocidade do cara é constante. A velocidade x do cara é constante. Falamos, né, do lançamento oblíquo.
Falamos? Quer dizer que essas distâncias na horizontal, ó, tem que ser as mesmas, ó. Essas distâncias na horizontal tem que ser as mesmas. E deixa eu ver. Perfeito. Só que para que tenha a aceleração da gravidade para baixo, que era o esperado no movimento parabólico, estas distâncias, ó, na horizontal não podiam ser iguais. As distâncias na horizontal tinham que ser diferentes. E batendo o olho, a impressão que eu tenho é que a distância vertical de cada corpinho daqueles é a mesma. Logo, o fenômeno 1, se nós formos ser bem realistas, ó, a galera de casa pode conferir também, sem processo, por favor, olha só. Tá vendo? Então, a distância na vertical para poder ter a aceleração da gravidade tem que ser diferente. Tinha que ser assim, ó. Primeiro mudando bastante, já que ele foi lançado com uma certa velocidade, a distância horizontal tem que mudar bastante. E depois ir diminuindo a distância na horizontal de uma da outra. Ó, a distância na horizontal tem que se manter a mesma, porque não tem aceleração. A distância vertical, ó, tem que ser maior e depois tem que ser um pouco menor e depois ainda menor. Sem essa diferença entre as distâncias na vertical, eu não posso afirmar que tinha aceleração da gravidade. Ou seja, eu posso dizer que esse movimento parabólico foi composto de dois movimentos uniformes, um na horizontal e outro na vertical. Por isso que a número 1 eu diria que não tem aceleração. Então vamos lá. Apenas em 2, 3 e 4. Apenas em 2, 3 e 4, letra D. Então essa questão foi bonita pelo fato da figura número 1 ser mais perigosa de detectar a ausência de aceleração. Acredito que a maioria dos alunos ia pensar que é um lançamento oblíquo e ia pensar que tem aceleração da gravidade envolvida. Mas para isso ser verdade, aquelas distâncias verticais tinham que ser diferentes de uma para outra e não iguais como foram. Por isso que eu alego que é a letra D. E não me espantaria o gabarito dizer que são todas, por exemplo. Não me espantaria. O que o gabarito diz? Que são todas? Ele afirma que são todas, né? Pois é, ó, essa já era perceptível que o gabarito ia num caminho diferente do caminho verdadeiro. Então tu vê, essa questão vale até a pena, entendeu? Porque eu sei, é natural, eu sempre desconfio dos meus professores e acho que deve fazer o mesmo comigo. Deve desconfiar de mim, porque eu erro, eu sou humano. Se tu perguntar para outro professor de física também, professor, dá uma olhadinha nessa questão aqui, o que tu acha dela? Certo? Só pra gente poder ficar mais seguro na solução. Mas eu apostaria meu diploma nessa questão. Eu apostaria meu diploma. Boa questão, hein? Gostei, a melhorzinha até agora. Vamos! Quero mais uma. Quero uma para me deixar confuso. Aquela que deixa o professor confuso. Vamos? Não? Então, ó, importante, a colega disse que o gabarito é letra E, tá? Eu discordo do gabarito dessa questão, expliquei o porquê, certo? Depois vocês podem analisar. Boa. Basta a aceleração não ser constante, né? Ótima colocação do colega. Porque tu vê, na horizontal, o movimento era uniforme. Certo? Isso é indiscutível, porque as distâncias são todas iguais, como tinha que ser. Na vertical, na subida, a aceleração é zero. Certo? Perfeita a tua colocação. Que bom, cara, que tem gente discutindo isso comigo. Isso é maravilhoso. Na subida, a aceleração é zero. Como é que eu sei que a aceleração é zero, gente? Porque as distâncias são todas iguais. Essa distância x na vertical é igual a essa, igual a essa, igual a essa. Então eu posso afirmar que na subida a aceleração é zero. Também posso afirmar que na descida a aceleração é zero, né? Porque essas distâncias aqui são todas iguais. Só que de fato, né, ali tem que ter acontecido alguma coisa. Ali tem que ter acontecido alguma coisa. Nesse momento a aceleração é diferente de zero. Aceito, errei de novo. Legal. Então tu vê, cara, ó, essa parte toda a aceleração é zero, essa parte toda a aceleração é zero, mas naquele momento no topo ele sofreu alguma aceleração. Eu concordo contigo, garoto. Ótima tua colocação. Voltei atrás mais uma vez.
ter um pouco mais de chance de compreender a questão. Show de bola. Eu não sei se o cara da questão 24 fez aquilo de malícia ou se foi por praticidade na gráfica da questão. Mas show de bola, adorei. Muito bom poder errar às 7h30 da manhã. Questão 5. Observe o gráfico após analisar os itens abaixo. Então era um gráfico velocidade versus tempo. E tinham esses seguintes gráficos aqui. Ó. Esse era o gráfico do corpo C. Aí já tem um outro gráfico, que é o gráfico do corpo B e do corpo A. Deixa eu fazer em cores diferentes, já que dispomos das cores. Então tu vê, tinha um cara que era o corpo B, que foi assim, ó. Estava subindo a todo momento um pouquinho a velocidade. E tinha um outro cara que era o corpo A. Esse cara A começou com a velocidade mais baixa e depois a velocidade dele estoura. Show de bola. As linhas A, B e C representam as velocidades de três foguetes que subiram em linha reta a partir de um referencial no solo. Analisando os três comportamentos até onde foram registrados, é correto afirmar que o foguete A foi o que subiu a velocidade maior. O foguete A foi o que atingiu a velocidade maior. É verdade, né? Nos gráficos fica claro que o corpo A é o que atingiu a maior velocidade. Então a primeira afirmação é indubitável. 2. O foguete C foi o que atingiu a maior altura. Para a gente poder descobrir quem atingiu a maior altura, nós teríamos que analisar o que do gráfico mesmo? A área, né? Eu confesso que visualmente me dá a sensação de que a área embaixo da curva C vai ficar bem maior que as outras áreas, em função desse calombo aqui gerar uma área maior que os outros. Então eu concordo que o corpo C atingiu a maior altura, porque se nós formos comparar essa área toda do item C, ela vai ser a maior do que comparado com as outras áreas. Então eu concordo. O foguete C foi o que atingiu a maior altura. Bom dia. Era só analisar a área abaixo das curvas. A maior área representa o maior deslocamento e, portanto, a maior altura atingida. 3. O foguete C partiu, inicialmente subiu e depois de algum tempo perdeu a altitude. Tu vê, né, cara? A velocidade do foguete C diminuiu, mas não ficou negativa. Ele não começou a voltar, né? Aí a curva dele teria que ir para baixo. Velocidade negativa subiu e depois começou a perder a altitude por algum motivo. Ele só reduziu o valor da velocidade, mas continuava subindo. Por isso, falso. Item 4. O foguete B em nenhum momento diminuiu sua velocidade. É verdade, né? O foguete B aumentou de velocidade e foi aumentando constantemente de velocidade depois. Então, aceito também. O único item que eu não concordo ali é o 3. Será que ele tem alguma coisa nesse sentido? Somente 1 e 2. Não, porque o item 4, o foguete B, em nenhum momento diminuiu sua velocidade, é nitidamente verdadeiro. Ele deixou de aumentar a velocidade, não diminuiu a velocidade. Somente 1 e 3. A 3 era a única que eu considerei falso. O foguete C subiu e depois de algum tempo perdeu altitude. A velocidade dele teria que ter ficado negativa. Somente 2 e 3, também falso. Somente 1, 2 e 3. Também não aceito devido ao item 3. Somente 1, 2 e 4 foi o que a gente viu. Item E. Show de bola. Então, a tua preocupação era com a área do gráfico, né? Maior área do gráfico, maior distância percorrida, como eles estão em linha reta, maior altura atingida. Vamos que vamos. Mais uma? Mais alguma? Ainda não?